um anjo do Senhor disse a Maria: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Amados irmãos, uma palavra sobre o nome de Jesus. Nos dias passados, principalmente no Oriente Médio, o nome de uma pessoa tinha a ver ou com sua família ou com a sua origem geográfica, a cidade de onde ela vinha. Por isso o nome Judas Iscariotes, que dizia de que região ele vinha. Por isso Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que era uma região às margens do Mar da Galileia, conhecida pela libertinagem e pelo paganismo que ali imperavam. Por isso Simão Bar Jonas, a palavra Bar ou Ben em hebraico significa filho, Simão filho de Jonas. Por isso o nome mais recente de um primeiro-ministro de Israel, Davi Ben Gurion, Ben, filho. Então, assim os nomes eram definidos. Eles diziam de onde a pessoa vinha, de que região, de que cidade, ou diziam a que família ela pertencia. Ou então, em hipóteses mais remotas, definiam o caráter da pessoa, como Jacó, que significava enganador. Alguns tradutores mais educados botaram suplantador. Há de aparecer um tradutor mais realista que vai botar trambiqueiro. 171 seria na linguagem policial ou jurídica moderna. Mas o fato é que o nome trazia consigo esta explicação. Jesus era um nome comum. O nome Jesus era como o nome José na nossa região, um nome tão bonito, mas um nome, você vai na lista telefônica, é como você chegar na cidade de Nova York e procurar a letra S, o nome Smith. Você se prepare para passar uns 2 dias lendo. O nome José, o nome Jesus, ele tem a mesma raiz do nome Josué, José, porque é Yeshua, e é um nome comum, popular, das regiões pobres de Israel. O que empresta um sentido extraordinário e único ao nome de Jesus é o segundo, é Cristo, que é uma palavra que significa ungido, escolhido. Isso que nós acabamos de cantar, Messias, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. E quando os judeus falam no nome Jesus, para eles é um nome qualquer. Mas quando eles falam no nome Cristo, eles cercam esse nome de uma reverência que somente eles sabem ter. Porque Cristo é a grande esperança deles. Eu estou lendo estes dias um livro muito interessante, escrito por um prêmio Nobel judeu, Eliezer Wiesel, que foi prisioneiro do campo de Auschwitz, de Birkenau, e esse homem perdeu, ainda criança, nesses campos de concentração, a mãe, 2 irmãs e o pai. E ele, lá para as tantas, diz: aquele campo de concentração não matou somente a minha família, matou o meu Deus. E eu confesso a vocês que ontem eu entrei madrugada lendo esse livro, e eu chorei feito um bobão na minha cama, Carmen já dormindo, quando essa frase veio aos meus olhos, e eu pude mensurar o tamanho da agonia daquele adolescente, vendo a mãe, 2 irmãs, sendo uma de 7 anos de idade, Zípora, indo para o crematório, e ele conta que com seus próprios olhos ele viu um caminhão tipo caçamba carregado de infantes, de recém-nascidos, que eram jogados para cima e aparados por tiros de metralhadora. E ele começa a descrever as agonias, as bofetadas que ele viu seu pai, com quase 80 anos de idade, levar no rosto, ser jogado no chão e caminhar de 4, por alguns alemães truculentos,
E, amados irmãos, lá para as tantas ele vai criando esse quadro e termina dizendo isso: Auschwitz não matou somente minha família, matou meu Deus, matou minha fé. E ele diz: o nome do Messias já não me dizia nada. E é a pior situação que uma pessoa que crê pode chegar, quando o nome do Messias, para quem foi criado nutrindo essa esperança, já não diz coisa nenhuma. O que eu quero lembrar para vocês nessa noite é apenas algumas coisas com relação ao nome de Jesus de Nazaré. Em primeiro lugar, a Bíblia deixa claro que nenhum nome, no passado, no presente, jamais foi tão humilhado quanto o nome de Jesus. Por mais que você sofra, por mais que você experimente humilhação, por mais que o seu nome seja jogado na rua, na sarjeta, no lixo, você jamais saberá a intensidade e o grau de humilhação que este nome sofreu. Desde o dia em que ele pisou o planeta Terra, diz o grande escritor chinês, o Otmani, homem de Deus, ele viveu num lixão, foi humilhado, detratado, rejeitado, desprezado, caluniado, difamado, agredido, cuspido, chicoteado, menosprezado, foi levado à ignomínia, ao máximo de destruição que um nome pode ser levado. O nome de Jesus sintetiza todas as humilhações que nós passamos em nossa vida. O Dr. Richard Wurmbrand, aquele sobre o qual o nosso amado irmão Renaud falou domingo passado, fundador da Voz dos Mártires, depois que na Hungria tentaram matá-lo, torturá-lo, fizeram de tudo para que ele se calasse e não conseguiram, passaram então a destruir o nome dele, a publicar em jornais que ele era homossexual, a publicar em revistas que ele era homossexual, que ele era um pederasta, e ele viu o seu nome ser literalmente destruído e ele preso, sem poder dizer nada, sem poder se defender, apenas dobrar os joelhos e dizer: Senhor, o que me conforta é saber que eu sou pecador, mas que o teu nome foi muito mais destruído do que o meu, quando nada fizestes para isso. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 10 e 22, que o nome de Jesus seria odiado. Não somente humilhado, mas odiado. É impressionante como o nome do Senhor Jesus desperta a ambiguidade dos homens. Ou eles o amam, ou eles o odeiam. Ou se dobram e caem para adorá-lo, ou cospem no seu rosto. Não há meio termo. Não há zona neutra, terra de ninguém. Alguns anos atrás, eu e o pastor Caio íamos do Rio para Niterói num táxi atravessando a ponte. Quando íamos no vão central mais alto daquela ponte, o motorista, que já vinha batendo um papo com a gente, olhou para o pastor Caio, que vinha ao seu lado, e disse: está vendo aqui esse ponto, essa mureta? E o pastor Caio disse: estou. Ele disse: há 2 anos o meu filho pulou daqui. Há 2 anos ele saltou daqui, saltou para a morte, 22 anos de idade. Adoeceu, ficou desesperado e jogou-se daqui de cima. E o Caio então começou a falar de Jesus, falar de Deus. E enquanto falava de Deus, aquele homem conversava alegremente e dizia: realmente o que me conforta, o que me consola é Deus, é Deus. E lá para as tantas o Caio afunilou a conversa e disse, falou de Jesus, e aquele homem endureceu o rosto e disse: Jesus não, eu não quero falar sobre Jesus, eu não quero conversar sobre esse nome. E mudou o semblante e não quis mais conversa até o final da viagem, porque o nome de Jesus ou desperta amor, ou desperta rancor, ou desperta paixão. Por ele os homens foram capazes de dar a vida. Por esse nome, João foi colocado numa ilha, num alcantil que é pedra pura. A ilha de Patmos não tem quase nada verde, é só pedra. E ali aos 94 anos ele foi jogado e ali morreu, mas não negou o nome de Jesus. Por esse nome alguns foram cerrados ao meio, por esse nome alguns foram queimados vivos, por esse nome alguns foram apedrejados, literalmente lapidados. Por esse nome alguns foram separados de suas famílias para nunca mais encontrarem. 1 João 2,12 diz que por esse nome os nossos pecados são perdoados. Não é exercício espiritual que perdoa os nossos pecados, não são penitências, não é pagar o preço como criaram por aí numa linguagem gospel, não é pagar coisa nenhuma, não é esquecimento,
A única coisa que perdoa pecado é a invocação do nome de Jesus. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse nome é extraordinariamente perdoador. Não há pecado tão escabroso sobre a terra que esse nome não perdoe. E toda vez que a ira divina é despejada em direção à terra para destruir alguma pessoa, esta ira é interceptada pelo nome que é sobre todo nome. E o nome de Jesus satisfaz a justiça de Deus. Aleluia. Há uma riqueza de significados. Meus irmãos, há tanto nome de Jesus na Bíblia que não dá quase para a gente dizer num culto assim. Mas Isaías, no capítulo 9, profetizando sobre a paz que viria sobre Israel, após todas as agonias de um cativeiro, o sofrimento terrível daquela nação, ele diz: porque um menino se nos dará, nascerá, e um governo estará sobre os seus ombros. E ele diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso, porque não há em todo esse universo um nome semelhante ao nome de Jesus. Nem sacerdote, nem generais, ninguém tem um nome sequer semelhante ao nome de Jesus. É maravilhoso, louvado seja o Senhor por ele. Esse nome tem cura, esse nome ressuscita mortos, esse nome espanta o inferno, esse nome reestrutura vidas esfaceladas, esse nome tira Fábio da UTI, esse nome nos dá paz, nos dá vitória, nos dá alegria, esse nome ofusca todas as coisas. O meu sonho de adolescente, quando terminei o curso científico, foi ofuscado pelo fascínio desse nome, pela beleza, pelo encanto, pela maravilha. E eu disse: vale a pena viver por ele e viver atrelado a ele o resto da minha vida. Por isso ele é maravilhoso. É conselheiro, porque só ele aponta o caminho verdadeiro, só ele aconselha nas horas difíceis da nossa vida, quando os parentes saem, quando os amigos somem, quando até os familiares mais chegados se calam, quando a agonia é terrível, o conselheiro chega. Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci pessoas que estavam à beira da destruição, mas que ainda ouviram o conselho deste conselheiro e foram restauradas para a glória do Senhor. É Deus forte, porque vem o inferno inteiro e ele desaparece em nome de Jesus. No século XVI, na Reforma Protestante, Martinho Lutero estava escondido num palácio do castelo de Wittenberg, do imperador Carlos V. Ali ele traduziu a Bíblia, ali ele escreveu o Castelo Forte, e foi procurado por alguém que lhe trouxe um recado do Vaticano que dizia o seguinte: se você negar isso tudo, você estará livre. E Lutero disse: ainda que haja aqui tantos demônios quantas são as telhas desse castelo, eu só farei isso se o mesmo Espírito que me orientou me orientar para negar. E quase que deu sua vida por esse nome, e a esse nome ele foi fiel até a morte. É Deus forte. Por isso, quando esse nome é pronunciado, Exu vai embora. Quando esse nome é pronunciado, não tem negócio de tranca-rua, de Zé Pilintra, de pombagira e essas bobagens que inventaram por aí no sincretismo religioso. Não há terreiro de macumba, nem centro espírita, não há kardecismo que resista, porque diante do nome de Jesus tudo isso desaparece, foge, bate em retirada, porque ele é Deus forte e é Pai da eternidade. Ricardo Barbosa disse agora no congresso: isso é uma coisa que me encuca e que só no céu eu vou entender. Isso o que é, Ricardo? Ele sentado ali comigo, de bermudas, tranquilo, ele disse: é o seguinte, eternidade é um negócio que não tem começo nem fim. E como é que a Bíblia diz que de eternidade a eternidade ele é Deus? Como é que pode haver duas eternidades? Eu digo: é melhor perguntar lá mesmo. Vamos para lá tirar essa dúvida lá, porque aqui não tem jeito. Mas o fato é que o Senhor Jesus é Pai da eternidade. Conquanto tenha vivido só 33 anos aqui, conquanto tenha partido jovem, na flor da idade,
Ele é Pai da eternidade. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o princípio e o fim. E este é um dos nomes de Jesus. E Ele é Príncipe da paz. Aleluia! Essa paz, a respeito da qual Ele fala, dizendo: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai, disse Ele, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e virei para junto de vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o nome do Príncipe da Paz. Alguns anos atrás, a Vinde fez um trabalho na cidade de Moscou, e dentre os centenas de pessoas que aceitaram Jesus, veio um jovem, e esse menino chorava, queria falar e não podia, e soluça e fala, e soluça e fala, chora, lágrimas descendo. E quando ele conseguiu falar, ele disse o seguinte: eu sabia. Sabia o quê, menino? Ele disse: eu sabia que alguma coisa havia nesse nome. Eu não sabia de quem era esse nome, eu não sabia onde esse nome havia vivido, eu não sabia a história, mas toda vez que eu estava atribulado, em problema, em tempestade, eu dizia esse nome e uma paz entrava no meu coração. Ele disse: agora eu entendo por quê. É o nome do Príncipe da Paz. Meus irmãos, esse nome dá paz em meio a turbulências. Hoje de manhã eu tive uma alegria grande quando uma irmã conversou comigo, ela e o marido, e ela, narrando uma luta pela qual eles passaram, ela disse: olha, pastor, eu descobri ali que não era hora de sentir. Se eu fosse me guiar por sentimentos, a coisa estava perdida. Ali não era hora de sentir, era hora de crer, de botar a mente e a fé na pessoa de Jesus. E eu cá comigo, eu disse: graças a Deus, essa descobriu o caminho, essa sabe por onde ir. Não há mau humor nem tristeza que atrapalhe a sua caminhada, porque o Príncipe da Paz esclareceu, abriu a cabeça e disse para ela, e fez com que ela e o marido entendessem que por mais dura que seja a batalha, a arena e a luta, há paz com Jesus. Há uma coisa inexplicável: é a forma tranquila como os mártires do Evangelho deram a sua vida. Não há um registro, escutem o que eu estou dizendo, em 20 séculos de história, prestem bem atenção, em 20 séculos de história da igreja, não há um registro de um mártir morrendo desesperado. Nenhum. Todos eles morreram tranquilos, cerrados ao meio, churrasco, pregados nas fogueiras e queimados vivos. Policarpo, bispo de Antioquia, 92 anos na fogueira. Acendem a fogueira nos pés do velho bispo e chega um mensageiro do imperador dizendo: se você negar o nome de Jesus, você está livre da fogueira. E o velho Policarpo disse: em 92 anos de vida, ele nunca me abandonou, eu também não vou abandoná-lo agora. Fidelidade ao nome de Jesus. Queridos, nomes fazem a gente ter a memória ativada. Por exemplo, se eu disser aqui Adolf Hitler, você vai lembrar de um velhinho manso, tranquilo? Duvido. Duvido. Se eu disser aqui Calígula, você vai lembrar de quê? De um diácono abençoado? De um pastor cheio do Espírito Santo? Se eu disser Nero, você vai lembrar imediatamente de quê? De um indivíduo equilibrado, de juízo, ou de um louco que abriu a mãe para descobrir de onde tinha vindo? O nome torna-se grife. O nome se transforma na autenticação da própria vida. É por isso que o nome de Jesus é o nome de todos os nomes. E ouça o que eu vou lhe dizer: quando você estiver com a cabeça quente, doido, aperreado, como a gente diz aqui no Nordeste, sem ter para onde correr, abra a boca e diga Jesus Cristo, que as coisas vão acontecer. Não dá para explicar, não dá para racionalizar, não dá para dizer porquê, mas o fato é que a simples invocação desse nome debela
toda a crueldade que se acerca de nós, e ondas de paz são derramadas pelo Espírito Santo. E eu quero dizer a você, para encerrar, que o mais importante disso tudo é que a palavra de Deus diz que esse nome será exaltado como nenhum outro. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E vai falando, e lá para as tantas ele vira o disco e diz: pelo quê? Diante do quê? Razão pela qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, lá nos céus, serafins, querubins, anjos, arcanjos, todos se dobrarão, na terra e debaixo da terra, e disse ele, e toda língua do mundo material, espiritual, confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse é o nome de Jesus. Por isso eu digo para você, Jesus não é patuá, Jesus não é amuleto, Jesus não é vacina, não é muleta para escorar ninguém. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Como eu já preguei um dia aqui em Betel, Jesus é aquele nome diante do qual um dia você verá Adolf Hitler de joelhos. Jesus é o nome diante do qual você verá um dia Benito Mussolini ajoelhado. Jesus é o nome diante do qual você verá um dia Osama Bin Laden, Saddam Hussein e George Bush calados, de cara comprida, mas de joelhos. Jesus é o nome diante do qual você verá Nero, Calígula, Fernando Henrique, Ronaldo Lessa, Cátia Borg, Leonel Jospin, todos ajoelhados. Você verá Miguel, Gabriel, serafins, querubins. Você verá esses cujos apelidos a religião africana deu, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Pombagira, tudo ajoelhado. E você verá ali num canto de cara comprida, Lúcifer, de joelhos. E o único que estará de pé será este jovem nazareno, este abençoado Galileu. E toda língua, todas as línguas da história, de Adão até o último homem que pisar este planeta, todos abrirão a boca e dirão: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Meu irmão, nós precisamos dar valor ao Senhor a quem servimos. Nós precisamos trazê-lo de volta para o seu devido tamanho. Nós precisamos entender que Ele é Quírios, Senhor dos senhores. E Paulo diz em Efésios capítulo 3 e verso 15, que este será o nome que estará em toda a família de Deus. Amém. Todos os filhos de Deus terão na fronte o nome do Cordeiro de Deus. Você já percebeu que todos os louvores que são cantados e dirigidos ao nome dele são os louvores mais abençoados? Nesse congresso, a tônica do louvor foi ele. 90 a 95% dos louvores foram louvores direta e objetivamente colocados na pessoa dele. E o resultado é que a Bíblia se cumpre, porque a palavra de Deus diz: quando o Espírito Santo vier, Ele me glorificará. E quando o Espírito Santo realmente atua, o único nome que é exaltado é o nome de Jesus. Não é o meu, não é o seu, não é o de A, nem é o de B. Quando o nosso nome começa a ser exaltado, o dele começa a diminuir. É uma gangorra, como diria Gioia Júnior. Quando ele está em cima, eu estou embaixo. Quando eu subo, ele desce. Por isso, nessa noite, eu lhes convoco para que juntos exaltemos o nome que é sobre todo nome. Esse nome é o nome que você leva, meu irmão. E não leva numa corrente, num transilim, como se dizia antigamente, não. Esse nome você não leva tatuado, não.
esse nome vai no coração de quem já nasceu de novo. Aleluia. Amém?